É mais uma vez, em nome de Jesus, que nós estamos aqui. É sempre uma alegria e a gente agradece muito pela presença. Muito obrigado, viu? Aquele que se elevar será rebaixado. Palavras de Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando já há algum tempo. Esse livro é um livro de cabeceira. Todo aquele que quer realmente entender a doutrina espírita e quer paz, deve ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente um trechinho à noite, quando for dormir. E nós vamos ver que no final desse livro, existem várias orações lá, para doentes, para pessoas que nos perseguem, obsessores. Então é um livro muito importante. Então nós vamos ver o que Jesus fala para nós aqui. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua refeição. Olha só, muitas pessoas, eles fecham o centro espírita. A doutrina do Espiritismo é a doutrina de Jesus, tem que ser aberta. Nós estamos vendo aqui, olha só que interessante, os fariseus não tinham boa fama. E Jesus, ele foi fazer refeição na casa dele, de um deles, que era um dos principais, inclusive. Os que lá estavam observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo, Jesus falando para eles: quando fores convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos: dai o vosso lugar a esse, e vos veja constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fores convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa é a mensagem da doutrina espírita, é a mensagem da simplicidade, a mensagem da humildade. Por isso que Jesus fala: sede humildes de coração, porque realmente a humildade é que abre caminhos para a gente. O orgulho é a maior chaga da humanidade, isso está no livro dos Espíritos, mas todos nós ainda temos um pontinho de orgulho. Muitas vezes nós valorizamos uma posição social, nós valorizamos um diploma, isso daí vai ficar tudo aqui na terra. Nós valorizamos muitas vezes uma propriedade. Eu sempre lembro do Chico Xavier, num 31 de dezembro, eles estavam fazendo um levantamento, o Chico Xavier estava junto. Isso já foi falado aqui, inclusive, pelo Márcio, mas é interessante para nós. Um estava muito orgulhoso porque ele tinha comprado um sítio, o outro tinha comprado um carro zero, o outro tinha dado alguma coisa para alguém. Aí perguntaram para o Chico: e você, Chico? Ele falou: quando chega o último dia do ano, eu faço um balanço da minha vida. Eu vejo se eu não ofendi ninguém, se eu não magoei ninguém, e peço a Jesus que eu seja um pouco melhor. Olha só, visando a parte espiritual. Quando nós conhecemos a nossa parte espiritual, nós passamos a entender que todas as coisas que a gente pensa possuir são efêmeras, vão ficar por aqui. Ninguém tem posse de nada. A pessoa pode ter muita coisa. O Divaldo conta sempre a história de uma mulher que ela era muito rica e ela tinha um Rolls Royce folheado a ouro. E ela pôs no testamento dela que quando ela morresse, era para pôr ela dentro do Rolls Royce e fizesse um mausoléu para ela. E como era testamentário, eles fizeram. Aí o Divaldo diz o seguinte: não adiantou nada, porque dali para frente ela foi a pé. Ela não pôde levar o Rolls Royce. Então nós não levamos nada daqui. Então a humildade, muitas vezes a gente não valoriza muito uma pessoa que às vezes ele está numa profissão mais humilde, mas o espírita não deve ser assim. Ele deve entender uma coisa: nós somos todos iguais.
independente de onde nós estamos colocados. E olha como que Deus é bom para nós. A gente está sempre no lugar que é para que a gente possa progredir melhor. Então, vamos um pouquinho mais para frente para a gente ver mais alguma coisinha aqui. Essa máxima decorre da princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. O que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino do céu lhes pertence. E aí a gente vê que Jesus, na outra conversa que nós tivemos aqui, ele colocou uma criança e disse que se alguém não se tornasse como aquela criança, ele não poderia entrar no reino dos céus. Porque a criança, ela, mesmo sendo um espírito às vezes muito velho, porque a gente sabe que se a gente está na Terra, nós já tivemos várias reencarnações, mas a criança ela não tem possibilidade ainda de assimilar toda aquela situação que a gente assimila na Terra. Muitas vezes uma criança ela está visando um brinquedinho, alguma coisa simples. Então, Jesus coloca isso daí. A mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Agora vamos ver o que o Espiritismo fala para nós. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria. Então não adianta ter só teoria, não adianta a gente ler, não adianta a gente conhecer tudo. Nós vamos pegar o apóstolo Paulo, numa carta dele aos Coríntios, onde ele vai falar o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse fé para transportar montanhas, se eu não tivesse amor e não tivesse caridade, eu nada seria. O amor e a caridade vêm através da humildade. Quem não é humilde, não é caridoso e também não consegue fazer nada. Ele não tem aquele amor em geral. Ele seleciona, e aí já é aquele amor egoísta. E aí nós vamos pegar o universo, nós vamos pegar, olha, os planetas, aonde o amor, porque o apóstolo João, ele diz que Deus é amor. E realmente Deus é amor. O universo é um grande pensamento. É o pensamento de Deus. Então, nós somos o que nós pensamos. Se nós pensamos que nós somos grandes, nós estamos caindo, porque ninguém é grande, ninguém é maior do que tudo aquilo que nos cerca no plano espiritual. Quando acontece qualquer coisa conosco, que abala muitas vezes o nosso íntimo, uma doença, ou alguém que a gente ama muito e que a gente vê que está perecendo, acaba toda a nossa alegria. E olha o que Jesus fala. Jesus disse que um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela. E assim é Deus. Deus não se esquece de nenhum de nós. Agora, nós precisamos realmente sermos humildes para entender essa mensagem que Jesus trouxe para nós, porque Jesus é o representante de Deus. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. E aí muita gente confunde dizendo que Jesus é Deus. Jesus não é Deus. É o pensamento. Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente tem afinidade com uma pessoa, ela às vezes não precisa nem falar nada para nós. A gente sabe o que ela quer, o que ela está sentindo. É união de pensamento, porque é comunicação espiritual. O verdadeiro amor é um amor espiritual. Por isso que as coisas materiais, elas ficam sempre em segundo plano quando abala a nossa estrutura espiritual, o nosso íntimo. Olha só, mais um pedacinho aqui, né? Muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes. Então, muitas vezes na terra, nós somos maiores, nós temos subordinado, a gente tem um poder de mando. Nós precisamos exercer o poder de mando com autoridade, mas com amor, com compreensão, com humildade. Ao invés de nós falar, eu quero que você faça isso, por favor, não dá para você fazer isso para mim?
Quando alguém está fazendo alguma coisa que a gente acha que não está certo, nós não vamos chegar e reprimir. E vamos fazer diferença. E se a gente fizesse desse jeito, será que não seria melhor? São questão de colocações de palavra, porque o nosso vocabulário é muito pobre ainda. E muitas vezes nós ofendemos pessoas com poucas palavras, com alguns atos, né? Quantas pessoas que às vezes conhecem a gente, até mesmo dentro do centro espírita, e depois num lugar de sociedade eles nos ignoram. Isso daí eu tenho dor quando eu vejo isso. Eu falo, puxa vida, olha que pena, né? Porque a pessoa não aprendeu nada ainda daquilo que Jesus trouxe para nós. Nada mais possuindo, senão isso, né? Chega ao outro mundo privado de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até as próprias roupas. Realmente. Aí nós vamos pegar uma passagem que está no Novo Testamento. Que um jovem, quando Jesus vai passando, ele está nu e ele sai correndo para que ninguém veja ele. Tem tantos exemplos para nós na Bíblia. Nós vamos pegar um livro, Voltei, do irmão Jacó, Chico Xavier. Olha só o que acontece no plano espiritual. Ele tinha uma filha dele, muito jovem, tinha desencarnado. E quando ele chega no plano espiritual, ela vem recebê-lo, porque eles tinham adquirido no plano espiritual uma casa onde ele ia morar. Porque alguém está nos esperando do outro lado. Dependendo da nossa situação, é o lugar que nós vamos ficar. E quando ele chega, ele fica com vergonha. Porque como ele tinha sido hospitalizado, ele está só com aquela roupa do hospital. Ele está transparente, praticamente nu. E ele fica com vergonha dela. Ela fala, meu pai, fica tranquilo. Olha só, até isso daí, a gente não leva nada realmente no plano espiritual. O Espiritismo aponta outra aplicação do mesmo princípio, nas encarnações sucessivas, mediante as quais o que numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Vamos pegar um outro livro para nós, Trajetória de uma Alma. Olha, emocionante. Conta 5 reencarnações do mesmo espírito. Primeiro ele vem como um rei no palácio. Ele foi um homem severo, um homem rude, um homem duro. Depois ele vem como zelador no mesmo palácio. E ainda ele não muda, o orgulho ainda estava dentro dele. Depois ele vem, mais uma vez, como um trabalhador braçal, um jardineiro. E aí vai mudando as posições, até que ele vem como mendigo. E vai pedir esmola no palácio onde ele foi rei. Para ele poder mudar, para quebrar o orgulho dele. Aí sim, ele vai evoluir. Então, que bom que a gente está lúcido, todos nós estamos lúcidos, e que a gente está aqui, recebendo essas orientações através do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente possa realmente, quando desencarnarmos, entender a nossa situação e fazer alguma coisa melhor na nossa vida. Olha só. Buscar é o contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu se merecerdes. Então a gente vê tudo isso daí, a doutrina espírita pregando para nós. Isso não quer dizer que nós devemos ser mendigos, que nós não devemos visar a nossa projeção material. Nós devemos conquistar tudo aquilo que nós pudermos, compartilhando, não prejudicando ninguém, porque não adianta. Aí nós vamos ver Zaqueu, quando Jesus entrou em Jericó. Zaqueu era um homem de 1,48 m, ele era muito baixo, as informações que a gente tem. Ele queria muito ver Jesus. Olha como que muitas vezes nós julgamos um livro pela capa, uma bebida pelo rótulo. Zaqueu era muito julgado, mas ele cumpria a lei. Ele era cobrador de impostos. Mas dentro dele, ele já tinha aquele amor e ele já sabia que tinha alguma coisa a mais. Ele veio falar que Jesus ia chegar em Jericó e ele queria de todo jeito ver Jesus, mas ele era baixinho. Ele não conseguia ver, era muita gente. Ele subiu num sicômoro, né? Que a gente sabe que é uma árvore lá.
E quando ele subiu no sicômoro, Jesus já sabia, porque os espíritos superiores, o nosso anjo da guarda, sabe tudo o que vai acontecer conosco. Muitas vezes ele não tem condição de interromper, de fazer nada, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, quando Jesus vai passando, Jesus olha para cima e vê ele. Olha, emocionante. Aí Jesus diz para ele o seguinte: Zaqueu, desça, é necessário que hoje eu vá cear na sua casa. Zaqueu desce chorando, chorando de emoção. E o que ele diz para Jesus? Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu devolvo quadruplicado. Ele cumpriu a obrigação dele. Então, muitas vezes nós julgamos uma pessoa pela posição, por aquilo que ele está fazendo, mas às vezes ele está cumprindo a obrigação dele. Mas tem que cumprir a obrigação com amor. Com amor. Porque aí sim as coisas vão mudar. Mas se nós estamos aqui é porque nós já queremos isso para nós, para a nossa vida, né? Então agora, vamos aproveitar a vibração do ambiente e vamos para a segunda parte. Cada um faz o seu pedido mental. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Todos nós, agora, a gente vai voltar para casa, a gente tem alguma coisa para comer, tem uma cama para dormir, né? Tem um teto. Muitos nesse momento não tem. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por tudo.